Fé em Cristo. Fé em Cristo. O que fazer diante de escassez de recursos? Como lidar com o dia em que os boletos vencem e não temos o dinheiro suficiente? Como vencer o medo de faltar até o básico para o sustento da casa ou da empresa? Está no ar mais um podcast Atitude Positiva. Aqui é o Pastor Rodrigo e esse podcast tem a edição de Paulo Vitor Braga. Podcast Fé em Cristo. Atitude Positiva. Eu quero mostrar para você então aqui neste estudo, nesse podcast, como vencer esses desafios gigantes que aparecem em nosso dia a dia. E para contextualizar tudo isso, te convido a ir para o livro dos livros, sim, a Bíblia. E aqui em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos de 1 ao versículo número 7, nós queremos ver então como uma mulher, e para aumentar o desafio, ela era viúva, ela não tinha assim tantos recursos e nem pessoas ao seu lado, e nós queremos destacar as atitudes positivas que ela então tomou ao se deparar com tantos desafios como esses que mencionei aqui na nossa introdução. Talvez você está passando por momentos assim parecidos, de recursos escassos, de desafios financeiros gigantes no seu empreendimento, no seu negócio, na sua vida pessoal. Eu quero dizer, calma, esse podcast está aqui para mostrar para você que é possível você passar por isso, por esse vendaval e atravessar e chegar lá do outro lado. Então fique ligado com a gente até ao final. Queremos ler o texto proposto. Certa mulher, diz o texto em 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 1, e aqui nós queremos então destacar a primeira atitude positiva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Veja a situação em que essa mulher, que poderia ser também uma empreendedora, estava vivendo, estava passando. E qual é a atitude positiva que ela tomou? Ela procurou um homem de Deus, procurou um líder religioso, procurou alguém em que ela pudesse confiar, contar a sua necessidade, para que ele pudesse interceder a Deus por ela. No meio de uma situação complexa, talvez você se sente assim preso, parada literalmente, não tem como fazer nada. Eu quero dizer para você que tem solução. Procure uma pessoa de Deus, procure uma liderança espiritual para orar e apresentar a causa ao Senhor nosso Deus. Não que você não possa fazer isso, mas procure alguém com mais experiência, alguém que vai te ajudar em oração, alguém que vai buscar a direção de Deus. Foi o que ela fez. Não fique sozinho, não fique sozinha, mediante ao vendaval, mediante a situação, a causa, o desespero, o mar fechado, mas procure ajuda. Ela procurou quem? Procurou Eliseu, que era um homem de Deus, um profeta naquele tempo, que era aquele que era mestre do seu falecido esposo. Ela foi até ele. Então a primeira atitude positiva em meio aos desafios: procure um homem de Deus, uma pessoa de Deus, um líder religioso, alguém da parte do Senhor para orar com você, para que você possa relatar, contar o que está acontecendo. Não se isole, não fique sozinho, busque ajuda em nome de Jesus. Queremos ver a segunda atitude positiva em meio ao caos, porque às vezes parece que só você vive o caos. Outras pessoas viveram, outras pessoas vivem, e Deus deixou registrado aqui na palavra dele para que eu e você pudéssemos aprender e tomar as mesmas atitudes. No versículo 2, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu:
tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Primeiro ela responde, eu não tenho nada em casa, mas depois ela fala que tinha ali uma botija de azeite. Sabe qual foi essa segunda atitude positiva que ela tomou? Ela chamou, além dela chamar o homem de Deus, a segunda, em meio à escassez, ela conseguiu ver o ponto positivo, o meio, a saída. Peraí, eu tenho alguma coisa. E é interessante que no meio do caos, às vezes a gente não consegue enxergar nada. Para a gente está tudo negativo, às vezes vai dar tudo errado, isso na nossa cabeça. Mas na atitude positiva, nós olhamos para o meio do caos, olhamos para a tempestade, olhamos para a enfermidade, olhamos para a falta de recurso, olhamos para a situação financeira e Deus nos mostra os pontos positivos. Por quê? Porque é através dele que Deus vai agir, que Deus vai operar. Então tenha atitude positiva em meio ao caos. Não tome decisão precipitada, não desista da sua empresa, do seu negócio, da sua família, muito menos não desista da sua vida, mas peça a Deus para ver ali aquilo que é ponto positivo. E ela conseguiu isso ao relatar para o líder, ao relatar para o profeta Eliseu. Por isso que é importante a conversa. Essa atitude positiva, ela nasceu por causa da primeira, em pedir ajuda. E nós queremos ver a terceira atitude positiva, está no versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Essa mulher, ela cultivava relacionamentos positivos com os seus vizinhos. É muito importante você ter essa atitude positiva, construir relacionamentos positivos, relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta, ser uma pessoa de bons relacionamentos, ter entrosamento. Não é que o relacionamento vai salvar a sua vida, quem salva é o Senhor Jesus, mas Ele usa os relacionamentos. Há pessoas que em meio ao caos ela não consegue ajuda. Por quê? Porque ela não cultiva relacionamento, ela não tem uma política de boa vizinhança, ela nunca ajudou ninguém, por exemplo. Então tenha relacionamentos positivos, porque no meio do caos você vai precisar desses relacionamentos saudáveis. Deus vai usar pessoas, vai usar os relacionamentos que você tem. Eu posso falar isso de exemplo próprio. Deus me deu vários relacionamentos e através desses relacionamentos eu tenho vencido, porque o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Então busque cultivar bons relacionamentos com seus vizinhos e com as pessoas que estão à sua volta. Foi a terceira atitude daquela mulher. Ela tinha relacionamentos positivos. A quarta atitude positiva está no versículo 4. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Sabe qual é a atitude positiva? Que enquanto estava falando, essa mulher, ela ouviu o conselho. Não adianta de nada nós buscarmos a ajuda pastoral, buscarmos a liderança espiritual para compartilhar, para buscar ajuda. Não adianta termos a primeira atitude positiva se nós não tivermos essa atitude aqui também, dar ouvidos ao conselho, darmos ouvido à direção. Por quê? Porque Deus vai usar a pessoa que Ele vai te mostrar para você procurar. Então nós precisamos ter essa atitude, ouvir o conselho, ouvir a direção. Deus, Ele fala através das pessoas e Deus, Ele direciona através das pessoas. Então nós precisamos também ter essa atitude positiva, ouvir. Às vezes no meio do caos é difícil ouvir, mas se você para e procura ajuda, se você relata o que está acontecendo, você vai ouvir a pessoa falando. Claro, se você foi a pessoa certa, que vai buscar uma direção de Deus, para que Deus assim possa abençoar ali o seu caso, a sua situação, aquilo que você está vivendo. Essa foi a quarta atitude positiva. A quinta atitude positiva nesse podcast especial que nós preparamos para você está aqui no versículo 5. Está escrito, vamos ler juntos. Partiu, aquela mulher usou a hashtag partiu. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as
enchia. Então, qual é a quinta atitude? Ela obedeceu à direção recebida. Primeiro ela ouviu a direção, agora ela tem uma outra atitude muito positiva, importante. Ela obedeceu. Ela poderia ter falado: meu Deus, que ideia maluca, meu pai, isso não vai dar certo. Ela poderia ter reagido negativamente às direções do profeta Eliseu, mas ao contrário, ela reagiu positivamente. Ela obedeceu à direção. Por mais louca que aquela direção parecesse aos olhos dela, ela entendeu: eu preciso obedecer. Ela obedeceu. Então, mais uma atitude positiva. Então nós destacamos aqui 5 atitudes positivas que essa mulher teve em meio ao caos, e que você possa também buscar ter atitudes positivas em meio aos desafios. Mas não para por aí. Olha o versículo de número 6: cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sabe o que acontece aqui? É o resultado pela decisão de ter atitudes positivas durante toda essa história. Se ela não tivesse tido atitude positiva, ela não teria colhido esse fruto, ela não teria o que vender. Então, ao vender agora, ela teria o recurso para pagar todas as suas dívidas. E porque ela chegou a essa decisão, a esse resultado, é porque ela tomou a decisão certa no meio da crise. A crise, ela vem para você tomar a decisão certa. A crise, ela aparece, a prova, as provações, elas aparecem para que você possa buscar a Deus, buscar ter atitudes positivas, sair de todo o negativismo, sair de todo o conselho negativo, de todo o pensamento negativo, e buscar ajuda para vencer no tempo do caos. E eu quero orar com você para que você possa, se estiver vivendo momentos desafiadores, buscar ter atitudes positivas, olhar e ver que a atitude positiva vai te levar ao resultado, e o resultado é a providência de Deus na sua vida, na sua casa, na sua empresa, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela direção que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, toma esse que agora talvez está vivendo o caos, vivendo o vendaval, vivendo dias contrários, ventos fortes, ondas batendo no barco, à esquerda e à direita. Meu Deus, mas que o Senhor mostre o que fazer, qual é a atitude positiva, pensamentos positivos precisa ter, palavras positivas, andar, meu Deus, crendo, a Deus, que o Senhor é que vai fazer assim toda a obra. Então vai gerando nessa pessoa, Deus, as atitudes certas. Talvez essas atitudes são as mesmas ou parecidas com essa que essa mulher teve, e que assim o Senhor possa abençoar, fortalecer, para tomar essas atitudes, meu Deus, e chegar também ao resultado, ó Deus, como essa mulher chegou. Prepara, meu Pai, ó Deus, pessoas de Deus, assim como Eliseu, ó Deus, para ir ao encontro, ó Deus, de cada vida que assim necessita, ó Deus, ali do amparo, necessita da ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, e quebra todo medo, toda vergonha, ó Deus, desse de pedir ajuda, em nome de Jesus, porque o mais importante é chegar ao resultado, o resultado que o Senhor já desenhou no céu e vai entregar para cada um que agir conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quero te agradecer demais por ter nos ouvido até aqui e convidar você que ainda não baixou o nosso aplicativo, entre na Play Store e baixe o aplicativo Fé em Cristo. É só digitar lá, Igreja Fé em Cristo. Se você nos ouve, então, de outros canais, que você possa estar com a gente no aplicativo também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que assim você esteja conosco para a glória de Deus, o nosso Pai, em meio aos nossos projetos, às nossas redes sociais e aos nossos canais aqui na Fé em Cristo. Um abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus. Podcast Fé em Cristo. Atitude positiva. A qualquer momento, só aqui na Fé em Cristo.